entende um pouco também, mais ou menos da Argentina. Bem pouquinho, né? Pouquinho. O doutor Michel Magu, que está agora compondo a bancada aqui com a gente, para a gente bater um papo sobre isso. Doutor Michel Magu, como vai? Muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um prazer estar nesta rádio que leva tão a sério o debate político internacional para a gente que é internacionalista quanto eu e o Marcelo, somos apaixonados pelo tema. Então, obrigado, Thiago, obrigado a vocês pela consideração e oportunidade de falar um pouco de um tema que afeta diretamente a economia brasileira. Muitas pessoas acreditam que não, mas a Argentina gera 200 bilhões de reais para a economia brasileira anualmente. Isso é muito importante, se destaca, isso gera emprego, empregabilidade, desenvolvimento social, econômico e também traz dignidade, inclusão social, inclusão produtiva. Não podemos esquecer disso nunca. Às vezes parece ser distante, mas não é pouca coisa, é 5% de tudo que nós exportamos, que temos relações diretas com a Argentina. E por isso, desculpa, Larissa, por isso, doutor Magu, o presidente Lula se equivocou em não dar os parabéns para Javier, quando eleito, dando os parabéns indiretamente, sem citá-lo. Foi um erro, tendo em vista essa parceria de há muito que existe entre Brasil e Argentina, e uma bagatela aí de 200 bi para o Brasil. Equivocar é uma palavra muito forte. Eu acredito que ele deixou passar uma oportunidade de se mostrar um estadista e ser maior que a ocasião, que a oportunidade. Ele poder demonstrar que, independentemente dos atos do Milei, ele sim é um governador estadista que vai governar independentemente de ideologia, e aí deixaria o Milei numa situação que falamos num velho português futebolístico, em impedimento. Você causaria uma situação ao Milei diplomática de dizer, bom, você erra comigo, mas eu não erro com você. Agora se colocou numa situação de igualdade que, nesse sentido, dá razão ao Milei. Coloca que, de fato, já tinha dado muitos indícios, o Lula, que ele era pró-massa, que ele tinha preferência por uma eleição do peronista, coisa que, como presidente da República, ele nunca poderia ter deixado transparecer, porque ele ele é acima de qualquer ideologia, qualquer partido. Ele é o presidente de uma nação. Era só seguir o script de quando ele foi eleito presidente, aquele discurso de unidade nacional. Se ele tivesse compreendido que esse discurso de unidade nacional também serve para o exterior, talvez ele teria dado uma bola muito dentro, democraticamente, diplomaticamente. Ele se limitou a ser um democrata e não a ser um estadista. São duas expressões totalmente diferentes. E quando a gente fala sobre a questão da própria população da Argentina, Magu, como é que fica esse sentimento? A gente sabe que a maioria, né, votou ali para que houvesse a eleição do Javier, mas como é que está o sentimento neste momento no país? O que você pode falar a respeito da população em si? A gente vem falando do exterior, né? A gente vem falando sobre a questão que ele vai ter que fazer relações com outros políticos ali no país, mas em relação ao público, ao povo, como que fica isso? O povo tem lua de mel, ainda não conhece, não sabe, tem que dar tempo para acontecer. Nós estamos falando de 2 dias depois da eleição, o povo ainda está na êxtase de poder ter tirado essa casta política, de mostrar que é possível, quando o povo se une, independentemente das dificuldades do poder econômico, do poder do Estado, dos poderes dos governadores, da estrutura política, é possível vencer. Que é agora o momento de que o povo, que a juventude manda e desmanda, aquela juventude revolucionária que é contra tudo e contra todos. Tem uma expressão em espanhol que é muito interessante, que dizem lá, que se baixam todos, que não quede uno solo. O que quer dizer essa música de estádio? Que saiam todos, que não fique nenhum só. Praticamente o Milei se elegeu com essa perspectiva de tirar tudo que há de político. Obviamente é figurativo, ele acabou se aproximando da Patrícia Burch, do Macri, de muitas estruturas, Juntos por el Câmbio, que tem 93 deputados federais, que tem mais de 24 senadores, que é isso, com a somatória dos 8 senadores dele, 38, começa a ter uma maioria, e aí, se ele conseguir persuadir o peronista mais liberal, o peronista
extremista, governista, ele consegue configurar a maioria. Então, a gente percebe que a população ainda está nesse momento, bom, nós conseguimos, nós vencemos. Ainda não se fala como vai ser esse vencimento, como que vai superar a recessão, como vai renegociar a dívida com o FMI, como vai de fato fazer a governabilidade acontecer, quais vão ser os governadores que vão apoiá-lo, qual que é o caminho, haverá de fato a extinção do Banco Central, haverá sim a privatização da YPF, que ele já divulgou e falou que irá fazer. Qual que vai ser os caminhos, qual que vai ser o rumo? De fato ele conseguirá diminuir os ministérios? Não vai conseguir? Ainda está dominando a incerteza do que será possível ou não possível. Nós temos que lembrar que ainda nem aconteceu o governo de transição e dia 10 ele já toma posse. Dia 10 de dezembro, estamos falando de 20 dias de transição. É impossível um cara que nunca governou, nunca foi nem prefeito, nem governador, chegar na presidente da República e reconhecer toda a máquina e o aparelho público de uma vez só do país como um todo. Um país de 24 estados, onde ele vence em 21 sem os governadores do lado dele. Ele só perde em 3, Formosa, Santiago del Estero e em Buenos Aires. E mesmo assim, as diferenças só nesses 3 estados, em Santiago e Formosa foi grande, em Buenos Aires foi pequena demais. Então, a gente vê que ele conseguiu compreender o humor da população e essa população o está o apoiando. Ele virou um popstar, um influencer com força política e amado e querido por todos. Ele conseguiu ser uma figura teatral, um ator político que se transformou num ator global. E você falando isso, Larissa, a gente lembra até do Zelensky também, né? Com características parecidas. Muito mais preparado. Muito mais preparado. Muito mais preparado que o Zelensky. Não dá nem para comparar, porque ele a comparação que eu falo é a ascensão. Mas assim, com todo o respeito, ele é um ator com autor de livros de economia, com uma ideia fixa, clara, ao mesmo tempo o Zelensky era, desculpa a expressão, mas era um palhaço. Era uma figura de comédia. É comediante. Era um comediante. O outro era uma figura de fato de marketing dentro de um canal de televisão. TV América começou lá, depois o Canal 13, entre outros que ele foi participando. Mas ele tinha conteúdo, ele sabia, ele queria um estado mínimo. Você sabe o que ele quer, bem ou mal, você conhece qual que é a ideia dele como libertário, como um liberal extremista, o que você quiser. Mas ele tem uma linha que ele sabe onde ele está indo e sabe com quem está falando. Ele sabia que a vitória viria pela juventude. Por isso, a força total dele foi no TikTok, foi no Instagram, foi nessas redes sociais. Não é à toa. Ele compreendeu o cenário político e sabia que poderia ser. Era arriscado, sim, assim como ele chegou com 30% para o segundo turno e de repente no segundo turno ele consegue uns 56%. Olha o crescimento que ele teve, olha a capacidade de cativar os indecisos, coisa que o Massa, a dificuldade que ele teve com todo o aparelho de crescer 7%. 7%. Olha a figuração e mostra que, ao contrário, o Milei não tinha chegado no teto dele e que ele precisa de uma figura que passasse confiança, governabilidade, e essa figura veio com a Patrícia Bullrich e esses indecisos foram juntos e ela conseguiu transferir praticamente 60% a 70% dos votos dela ao Milei. Para Simone Tebet da Argentina? Não, bem maior, porque nós estamos falando de uma pessoa que teve praticamente 20%, 1/3 dos votos. E uma pessoa que foi ministra de segurança da Argentina. Então, eu vi uma comparação que fez o Marcelo aqui com vocês mais cedo, na questão global regional. Eu só queria trazer alguns dados importantes. Equador, você esqueceu, mas é de direita. Também foi eleito agora é centro, né? Mas é direita. Venceu o Correia. Você tem a Colômbia, que nas regionais lá, mesmo sendo o pé de esquerda, ele perdeu todas regionalmente as eleições, então há uma mudança para a direita também na Colômbia, mesmo sendo governado por esquerda nesse momento, há uma tendência. O Boric, se hoje tivesse uma eleição, perderia a eleição interna para a direita. Então, mesmo no momento que a esquerda está no poder,
ainda tem uma crescente. Há uma crescente direita global, sim. A gente não pode esquecer. Não quer dizer que a crescente vai se tornar governo e vai ganhar a eleição. No poder, nesse momento, é a esquerda. Mas a gente vendo a evolução, e outra comparação que é importante fazer aí regional, que nenhum desses governos teve a diferença eleitoral como teve aqui na Argentina. Sempre as eleições foram de 1%, 2%, como Lula com Bolsonaro. No Peru foi de 0,2% a eleição e acaba perdendo também o mandato. O Castillo, mesmo sendo de esquerda, foi destituído. Então, existe esperamos, aí quando a gente vai comparar, o Uruguai teve também vantagem pequena. Todos os países, acho que o único país onde teve uma diferença maior, aproximada, semelhante, foi o Boric com Ultra lá no Chile, que foi de 10% lá. O resto, todos os países, Equador foi com 3%, Colômbia foi com 2%. Então, a gente está vendo que essa vantagem, essa abertura de vantagem que a gente compreende como o grande diferencial hoje da Argentina, que houve uma desaprovação gigantesca para o modelo peronista nesse momento, por causa da inflação, por causa do momento que vive a Argentina, tudo mais, mas talvez o Massa não teria sido, como bem falou você, o melhor dos candidatos para representar aquela lá, mas não tinha outro. Não tinha outro que se dispôs a ser candidato. Ninguém queria, né? 4-1, voltar aqui com o Marcelo, eu fiz a pergunta pro doutor Magô em relação ao Lula não ter citado o nome do Javier, eleito presidente. O governador Ronaldo Caiado citou, fez um texto até um pouquinho extenso para parabenizar a vitória dele. Tem regionalmente falando, tem importância também para o nosso estado, na balança comercial aí, Argentina, Goiás. O que a gente pode destacar, Marcelo? Não, sim, com certeza a Argentina é um parceiro importante comercial de Goiás. O Michel, inclusive, já liderou missões comerciais de Goiás lá para a Argentina, mas a importância que se tem da Argentina, ela é, na verdade, nacional aqui pra gente. Sim. Eu vou citar 2 exemplos. Primeiro, a indústria automobilística da Argentina vende para o Brasil mais do que para qualquer outro país. E aqui a gente tem uma indústria também nesse setor muito forte. Então tem um diálogo constante entre essas áreas. Outro ponto, o Brasil compra muito trigo da Argentina. O Brasil não é autossuficiente em trigo. Então a gente precisa importar trigo. Vem muito trigo da Argentina. Se houver qualquer tipo de suspensão na cadeia logística do trigo lá, por questões econômicas, enfim, a tendência é que o preço do trigo aumente e, consequentemente, vai aumentar o preço de todos os produtos à base de trigo, como, por exemplo, macarrão ou pão. Então, o Michel falou muito bem, a Argentina está não só próxima geograficamente da gente, mas do ponto de vista comercial, econômico, de impacto que pode ter aqui, caso haja algum problema. Então, é importante sempre dizer que a gente precisa torcer para o bem da Argentina, independentemente de corrente política, ideológica. Se a Argentina vai mal, aqui também vai mal. Então, se lá vai bem, consequentemente aqui também a gente vai ter um pouco mais de alívio econômico nesse sentido, em Goiás, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Claro, tem questões ali mais próximas, né, mais latentes, mas em qualquer lugar do Brasil, em qualquer estado do Brasil. Eu tenho uma pergunta para os dois, dessa mudança de comportamento nas escolhas, tanto direita e esquerda dos países aqui da América Latina. É essa questão, tem faltado a formação de novas figuras políticas com peso para conseguir, como o Mago estava falando muito bem, essa questão de interpretação do cenário político, dos quem são seus eleitores e quem você puxar para se aproximar e conseguir esses votos, né? Mas quando a gente coloca, por exemplo, daqui a uns anos a gente já vem com eleições presidenciais aqui no nosso país. Tem figuras de peso, de relevância, está faltando essa formação de políticos novos para conseguir ter aí essa mudança de escolha do público, ter essa interpretação do que a população precisa, do que os estados, do que os países precisam. Por isso que tem tido tanto essa alteração nos países quanto à escolha dos presidentes. Assim, eu acho que cada país é um caso específico, né? Acho que nesse ponto também não dá para colocar o continente ali, essa região da América do Sul como sendo uma coisa só. Eu acho que no Brasil isso é muito latente, eu concordo com essa visão no Brasil, mas se a gente for olhar, em que pese esteja ali um pouco mais impopular, o Boric no Chile é um jovem que veio, né, recentemente surgiu aí
Tem outros casos. O do Equador me fugiu o nome dele também agora. É jovem, mas ele também é jovem. 34 anos, empresário. Me fugiu o nome dele, mas ele também é jovem. Então, assim, cada país tem ali a sua própria característica local, né? Então, não colocaria a região toda em um pacote só. Não, o Guilherme não. O Guilherme Lasso foi o que saiu agora. Foi o que saiu. Ele é filho de um ex-candidato do Equador que tentou várias vezes, liberal, nunca conseguiu ser eleito, e ele, o filho, trouxe o sonho do pai à política. Daniel Noboa. É uma figura interessante, porque o pai dele foi muitas vezes candidato a presidente e nunca conseguiu 10, 20%, ele foi eleito. Mas foi uma eleição complicada, só pra gente fazer uma observação, né? Com mortes, inclusive. Né? É um pouco triste até falar isso, mas é raro ter uma eleição na América do Sul Latina que não seja complicada. Claro que nem sempre chega ali a questão de morte, enfim, mas geralmente tem ânimos bastante acirrados. Pode externar sua opinião. Sempre é bom poder estar contigo, Marcelo, porque é isso, a sua visão de juventude está correta, eu compartilho da sua ideia. Não é questão de jovens ou não ser jovem, nós estamos vendo que de fato a juventude está tendo um papel muito mais forte nos países da América Latina. O que eu quero dizer? Antes os pais influenciavam os filhos, hoje os filhos influenciam os pais na hora de decidir os votos. Hoje nós vemos um movimento diferente na América Latina como um todo. Nós vemos a participação da juventude em acreditar na política, em inovar, em ser revolucionário e não se acomodar com o sistema, em acreditar que a mudança é possível por meio de vias democráticas. Primeiro nós temos que falar que vivemos em democracias jovens e que a gente aos poucos vem consolidando. Com certeza é necessário respeitar as instituições e valorizá-las. Agora, que existe um crescimento da juventude de se envolver com a política em todas as regiões da América do Sul, é verdade, é latente. É um processo longo, eu vejo que existe essa formação, esse preparo, existe escolas de formação política. Aqui nós temos, por exemplo, o Renova, que vem formando inúmeros jovens para se preparar para a política de diversas ideologias, apartidários, mas eu vejo de fato que a discussão política cresceu muito. Cresceu no dia a dia, cresceu no nosso no boteco, cresceu dentro da igreja, cresceu no jogo do futebol, está presente no nosso dia a dia, coisas que nós não víamos antes. Agora, a sua pergunta concretamente, nós carecemos sim de uma cultura política, de formação política. Hoje há necessidade de preparo até para a gente poder ter uma definição de um voto mais qualificado, mais deliberado, e não só pelo voto pragmático. Eu vou votar porque eu conheço, eu vou votar porque me dá um benefício. Nós precisamos votar porque é o melhor para o país. Ainda falta essa formação. O Milei, não podemos dizer que ele representa só a juventude, mas nós estamos falando de um cara que há 3 anos atrás não era absolutamente nada em política e hoje é o presidente de uma república como a Argentina de 40 milhões. Isso só é possível porque existe um novo cenário, onde os jovens, 60% dos jovens argentinos votaram no Milei, onde a influência dos votos ainda e o Milei tem uma característica um pouco diferente. Ele não é só antissistema, ele é antipartidário. Mesmo ele criando um partido político, ele é antipolítica, ante qualquer político. Então é um novo viés que traz uma discussão mais ampla. Será que o sistema totalmente está errado? Mas ele compreendeu que isso ia mudar o sistema entrando no sistema. Então isso é uma mensagem que vai ficar retumbando, e se ele fizer uma boa gestão, será ainda mais emblemático, vai influenciar a direita com uma aliança global, onde ele vai se tornar uma referência. Só que isso vai depender, se ele fizer uma boa gestão. A eleição acabou, agora ele vai ter que fazer uma boa gestão para se perpetuar, porque muita gente está querendo fazer analogia, o que comparar. Será que vai influenciar a direita brasileira? Só vai influenciar a direita brasileira se fizer uma boa gestão, senão ficará nos moldes de como se ganhar a eleição e não como governar. E aí não acho que tenha tanta influência na nossa realidade. Muito bem. O Massa deu uma vacilada, né? Para enfrentar esse Milei aí, só o comandante Perón resolveria esse problema. Fácil, né? O Massa deu essa vacilada. Doutor Michel Magu, obrigado pela participação mais uma vez aqui. Hoje, Brasil e Argentina, o que dá, hein?
Empate, pro bem da nação. Pro bem da nação. O Bolsonaro falou que ele ia torcer pra Argentina, que estava quase torcendo pra Argentina por causa do Milei. Eu não chego a esse patamar, mas um empate estaria uma certa paz pro Messi. Com gols, né? Uns 2-2. Mesmo com a última derrota do Brasil? É interessante a gente ter um pouco de emoção, até porque eu acho que o Denis tem que ficar, o Fernandinho, lá no Fluminense, já ser ídolo no Fluminense, né, Márcio? Você que é pó de arroz roxo, podemos dizer. A gente tem que deixar claro que ele trouxe uma felicidade. Eu torço pro Fernandinho, ele é um cara que vale vamos torcer pro Brasil. Sabe por quê? O Fluminense me deu a maior alegria desse ano, ganhar do Boca, ele merece. Olha só, Brasil e Argentina no futebol do River, vou te falar. O Michel só torce se for contra o Boca Juniors, né? Qualquer time brasileiro contra o Boca Juniors, aí ele torce pro Brasil contra a Argentina. Torcedor do River. Com certeza. E hoje viu, o Brasil, Marcelo? Não sei, viu? Essa foi a pergunta mais difícil que você me fez aqui agora. Eu vou confiar na vitória do Brasil, vou colocar aí 2-1. 2-1 Brasil. Muito bem. Sim. Obrigado, meninos. O Marcelo aí, torcedor do Fluminense, está feliz, né? Campeão da Libertadores. Agora é ganhar do Manchester City, né? Só isso. Jogar só com tem que chegar no final ainda, tem que passar pela sempre tem uns times lá. Cuidado que você vai ter Gajardo pelo meio, hein? Conversamos com o Marcelo Mariano, internacionalista, com o Michel Magô também, advogado, falando sobre essas relações internacionais entre Brasil e Argentina, o impacto dessa vitória de Javier Milei no domingo, mudando. Rapidão, Magô, por favor, porque tem muita gente falando, eu estou incomodado muito com essas bobagens que a gente anda falando. Já falaram que é o fim da esquerda, centro-esquerda, do peronismo da Argentina. É muita presepada falar isso com essa derrota do Massa, não? Nós temos que lembrar que em Buenos Aires o governo, Buenos Aires da província, ainda é do kirchnerismo. Kicillof venceu lá. Então é muito precipitado acreditar que o peronismo acabou. Podemos dizer que há necessidade de uma reconstrução, vai ter que ter uma nova cara, vai vir com novos nomes, vai ter que ter uma formatação mais jovial e ao mesmo tempo vai ter que se reconectar com os anseios da população. E vai depender também, Thiago, e cabe destacar o que a gente falou mais cedo, como vai ser o governo do Milei. Dependendo de como ele agir, aí o peronismo pode se reconfigurar, reconstruir, ou pode de fato ter uma nova visão, porque se for por essa lógica, Juntos por El Câmbio também não vai ser mais o mesmo. Sim. Ou vai ser milenista ou vai ter que se refundar. Então existe um antes e um depois na Argentina. É a primeira vez que uma terceira via, que não é nem peronista nem antiperonista, ganha as eleições. Nós temos que lembrar disso. O Milei é uma terceira via que não era nenhum nem outro. Não tá os radicais, não tá Junto por El Câmbio, não tá os ex-peronistas com ele. O Milei é uma força que veio do nada, que não tem nenhum peronista. É a primeira vez que existe isso, que não tem nem radical nem peronista no governo. Então, vamos ver como que radical que é o partido lá, radical, viu, gente? União Cívica Radical. Deixar bem claro. Depois porque vocês vão serem cancelados. Porque vocês vão achar que radical é o extremista. E daqui a pouco vamos entrar na pauta do Meio Oriente, Hamas contra Israel, né? Não. Então agradeço aos nossos convidados, muito obrigada pela participação de vocês, por virem até aqui o nosso estúdio da Rádio Bandeirantes 98.7 FM. Agora são 4h13.